Nós estamos começando mais um Debates da TV do Servidor e hoje nós vamos tratar dos desafios do sistema tributário para uma justiça social. Por isso nós convidamos para conversar com a gente aqui na TV do Servidor o João Batista Soares, que é auditor fiscal da Receita de Minas Gerais, diretor da CONACAT, diretor da FEBRAFisco e também diretor do SINFASFisco. E temos também o prazer de receber Marcos Bolpato, que é gestor do Fisco de Minas Gerais, diretor da CONACAT, também diretor da FENAFisco e diretor do SINFASFisco. Nós estamos num momento muito complicado para o nosso país, mas é um momento de muita riqueza, de muita discussão. E uma dessas discussões que se coloca hoje é a nossa reforma tributária. E para a gente saber sobre reforma tributária, sobre reforma na administração tributária, que também nós vamos conversar aqui, nós queremos começar conversando com o João Batista Soares e com o Marcos Bolpato a respeito da carga tributária brasileira. Como é que ela se compõe? E também junto nessa pergunta, como é que se criou essa carga tributária que o brasileiro acha tão alta? João Batista. Obrigado aí à pública, esse convite eu agradeço imensamente. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que a nossa carga tributária hoje, ela gira em torno de 32% do PIB, que é o Produto Interno Bruto do Brasil, né, que é toda a produção de riqueza gerada pelo país. Isso equivale a mais ou menos 2 trilhões de reais anuais só de tributos. Nosso PIB hoje, em 2016, ele está girando em torno de 6,2 trilhões. Então, a nossa carga tributária, o recolhimento de tributos e contribuições, né, gira em torno de 2 trilhões. É uma carga tributária pesada? Depende do ponto de vista. Se for analisar várias situações aí, está dentro da média, inclusive da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE, que é composta pelos grandes países europeus e até mesmo os Estados Unidos. Então, ela é injusta, mas a gente vai discutir esse assunto aí mais para frente, mas ela está dentro da média realmente aí da carga tributária mundial, abaixo daqueles países mais desenvolvidos até, mas sem muito sobressalto. Por que ela é injusta? Ela é injusta porque a nossa carga tributária, infelizmente, ela é toda ela voltada para o consumo. Se for pegar a definição de economia, o que é a renda? A renda é o consumo mais a poupança. E como a nossa carga tributária ela é massivamente, pesadamente voltada para o consumo, acaba o povo, a classe mais desfavorecida, aquela classe trabalhadora que tem uma renda mínima, igual o Brasil, a distribuição de renda é péssima, arca com maior carga tributária. Só para citar um exemplo, vamos colocar assim, nos países europeus, nos próprios Estados Unidos, o peso, por exemplo, do imposto sobre consumo é menos da metade do que é aplicado no Brasil. Lá se tributa muito mais o patrimônio e a renda e tributa menos o consumo. Por quê? Porque o consumo, na verdade, ele penaliza demais aquelas classes menos favorecidas, aquelas pessoas que praticamente não fazem nem para comer, tem uma vida assim para ter uma vida digna. Então, é uma inversão, eu sempre falo, é uma inversão. Enquanto no Brasil, por exemplo, o imposto sobre consumo gira em torno de 65% e o imposto sobre patrimônio e a renda 35%, nos países ricos, Europa, Estados Unidos, é o inverso. 35% sobre o consumo e 65% sobre a renda. Essa aí é a grande gargalo no Brasil, que a gente precisa realmente tentar resolver, sem falar, evidentemente, da necessidade urgente de fazer uma reforma, ainda que seja algo assim bem paliativo, porque hoje a gente vive no Brasil, principalmente em relação ao ICMS dos estados, com o imposto sobre circulação de mercadoria, um manicômio tributário, legislação realmente toda ela distorcida, diariamente produzindo, regime especial, guerra fiscal, que a gente vai tocar nesse assunto aí se der a oportunidade de falar sobre isso, de tal maneira que virou um caos realmente, um caos tributário, um manicômio, e que tem que ser resolvido isso, tem que ser resolvido, porque o ICMS, bem ou não, ele representa só o ICMS, que é imposto sobre consumo também, existe o imposto sobre consumo também na área federal, ele gira em torno de 400 bilhões anuais, que é o imposto de competência estadual.
mas virou um pandemônio. A legislação, por causa da guerra fiscal, cada um. Eu posso aqui, sem incorrer em erro, que tem pelo menos umas 100 alíquotas diferentes, alíquotas efetivas, né? Porque tem redução de base de cálculo, tem pagamento sobre faturamento, uma série de subterfúgios que arranjam aí para tratamento tributário diferenciado, que acaba beneficiando aquelas empresas que têm poder de lobby, aqueles grandes grupos econômicos, de tal maneira que quem pode mais paga menos, quem pode menos paga mais. Isso precisa ser realmente resolvido. Eu acho que não vai ser nessa reforma que está sendo proposta agora. A gente vai discutir esse assunto mais à frente. Mas só o fato de resolver esse manicômio tributário, essa legislação que realmente que é um pandemônio, já realmente vai diminuir o custo do Brasil de forma enormemente. E o Marcos Volpato, o que pode nos dizer sobre essa carga tributária que é alta para algumas pessoas e que é injusta com quase todos? Como disse o João Batista, a nossa carga tributária do Brasil, né, ela é compatível com o estágio de desenvolvimento e com a riqueza produzida no país. Mas ela fica pesada e muito pesada para cada cidadão brasileiro, principalmente os menos favorecidos, por causa dessa tremenda injustiça, né, que é a injustiça fiscal de que quem ganha mais paga muitíssimo menos e quem ganha muito menos ou quase nada paga percentualmente muitíssimo mais. E eu queria completar, porque a minha segunda pergunta era justamente sobre isso, era sobre a justiça ou a injustiça. Eu queria que o João Batista nos explicasse melhor essa questão. Por que ela é tão injusta? Por que é que não se consegue cobrar de quem é mais rico, de quem é rentista, de quem aplica no banco? Por que é que não se consegue cobrar? Só se consegue cobrar o imposto mesmo, que é imposto, não tem jeito de escapar. Basicamente, falando o mineiro, né, tem que falar, né? Essa situação ocorre, como a gente fala, é um sistema político, né? É o grupo de poder econômico dominante do momento. A gente está vendo aí essa crise política do Brasil aí, porque quem financia as campanhas eleitorais são grandes grupos econômicos, grandes grupos financeiros. Evidentemente, esse pessoal tem pelo menos 100, 200, 300 deputados que estão ali para fazer a representatividade desses grupos econômicos. Daí essa injustiça e essa distorção que existe no nosso sistema tributário. Então talvez uma reforma política resolva isso. Por isso que eu acho que esse momento tem que atacar alguns pontos aí, igual eu vou falar sobre a questão do imposto sobre o consumo, o ICMS tem que ser resolvido, porque virou um caos total. Ninguém está aguentando mais e o custo Brasil em relação a essa questão do ICMS principalmente é enorme e saiu do controle por causa da guerra fiscal. Cada estado realmente se matando e quem está sendo prejudicado é a camada mais pobre da população. Precisa realmente criar um modelo igual existe em países desenvolvidos. Nós estamos um modelo de país de terceiro mundo, realmente, um país subdesenvolvido, ou seja, nossa carga tributária é muito voltada para o consumo, para a população carente, para a população realmente menos favorecida, enquanto os grandes grupos econômicos, as pessoas realmente que têm poder e têm riqueza, conseguem ter influência política, votar projetos que o beneficiam de tal maneira que eles pagam praticamente nada. Então, até a nossa carga tributária é voltada mais para o grosso da população, enquanto a elite se paga minimamente, é uma inversão em relação aos países envolvidos, igual eu já citei aí, é totalmente inverso. Então, essa questão só se resolve realmente, eu acho que numa constituinte, ou tendo representantes ali do povo que cria uma carga tributária de tal maneira que se tribute os indícios de riqueza, ou seja, patrimônio e renda, que as pessoas que seja realmente abastada, né? Então aí seja retirado o quinhão tributário, né? Isso não ocorre no Brasil, basicamente, igual eu falei, a questão nosso sistema político que gera essas distorções que a gente assiste aí diariamente. Marcos Volpato, nessa injustiça dá para ter esperança? Temos que ter sempre esperança, né? Esperança não deve nem ser a última que morre, não deve nunca morrer. Ao mesmo tempo, não é difícil, mas também não é fácil. A medida, todo mundo sabe, é tributar de acordo com a capacidade contributiva de cada cidadão, né? E tendo por base o princípio da igualdade, que é tratar
os desiguais de maneira diferente. Né? Então, o caminho é facílimo, que todo mundo sabe de cor. Todos nós conhecemos de cor, do menos escolarizado ao mais escolarizado, todo mundo sabe que o princípio da justiça é exatamente esse. Em termos de tributo, é de acordo com a sua capacidade contributiva. E o que importa é o percentual da sua renda, do seu patrimônio, que você vai contribuir para a sociedade nesse estado distributivo, no estado republicano da coisa pública, para que o Estado possa realizar as suas políticas públicas nas áreas fundamentais, como saúde, educação, segurança, mobilidade urbana. Então, o caminho é fácil e temos que sempre ter esperança e ter a meta, o objetivo a alcançar, que é transformar essa carga tributária brutalmente injusta, numa carga tributária que realmente seja justa para que se possa fazer justiça social. Não há como fazer justiça social se não há justiça fiscal. Por isso que nós estamos discutindo aqui os desafios do sistema tributário para uma justiça social. E no Congresso Nacional tem uma tentativa de reforma tributária. O deputado Luiz Carlos Rauli é o relator, está tentando elaborar. E eu queria perguntar para o João Batista de novo, essa proposta de reforma já traz alguma esperança, traz alguma coisa nova? Igual eu já disse, eu acho não vai trazer mudança para a estrutura, para essa injustiça tributária que existe no Brasil hoje, ou seja, quem pode mais paga menos, quem pode menos paga mais. A tributação muito mais voltada para a massa da população, aquelas pessoas que lutam para sobreviver diariamente, que acaba arcando com a maior carga tributária do Brasil atualmente. Mas ela vai ser altamente benéfica se conseguir ser aprovada, se conseguir, nessa questão que eu já falei, que é o caos, o manicômio tributário em relação à questão do ICMS, que ela vai atacar muito mais o imposto do ICMS e vai criar dois tipos de impostos. Ela vai extinguir alguns impostos como COFINS. Essa é a proposta que parece que está sendo ventilada, né? Só para falar. COFINS, IOF, IPI, salário de educação e outros tributos aí de pouca monta, mas que vai ser fundido no IVA, que seria um IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, que é o que existe nos países desenvolvidos da Europa, por exemplo, que é o mais evoluído, o IVA clássico e o IVA seletivo. O IVA clássico seria a tributação das mercadorias do modo geral. O IVA seletivo seria aquele tributo mais voltado para as áreas essenciais de sobrevivência, ou seja, aqueles tributos que tem que ser tributado de forma mais seletiva, para atender mais a população, seja na questão, por exemplo, da alimentação, tem que ser uma carga tributária mínima ou zerada, combustível, ou seja, aquela que afeta mais a população, de tal maneira a criar um equilíbrio da carga tributária, embora seja difícil para imposto sobre consumo, que a gente vai entrar nesse assunto, por exemplo, a gente pode, quando entrar, como é que existe hoje na Europa, Estados Unidos, China, Canadá, se a gente entrasse fazer uma análise comparativa, ia ver lá como é que é o funcionamento. Por exemplo, na própria França, do imposto sobre consumo, existe uma renda mínima. Se a pessoa tem aquela renda mínima para sobrevivência, ela tem direito à restituição de tudo que ela pagou. Ela tem tipo um cheque, o Estado dá um cheque para ela, restitui todo o valor, de tal maneira que ela pode pagar nada de tributo sobre consumo. Se a carga tributária geral ficar em 35%, ela vai ter direito à restituição de todo esse valor pago, porque a renda dela é mínima para a sobrevivência. No Brasil não existe isso, então eu falei, acaba o pobre coitado aí que luta para sobreviver, às vezes não faz nem para se alimentar e arcando com a carga tributária pesada. Então, assim, no aspecto da necessidade de fazer uma reforma tributária, principalmente na questão do imposto do ICMS estadual, é extremamente positivo, porque tem que se acabar com essa guerra fiscal, que é uma guerra fratricida, porque acaba beneficiando grandes grupos econômicos que têm poder de lobby, prejudicando a população. Com isso, tornar o custo do Brasil bem mais em conta, né? E diminuir realmente. Hoje virou um pandemônio, um caos total a legislação tributária. A gente que trabalha com isso diariamente não consegue acompanhar. Imagina o próprio coitado aí do contador, da população no modo geral, não existe. Então é preciso realmente fazer igual existe em países desenvolvidos, geralmente 2, 3 alíquotas, uma legislação enxuta, praticou aquele fato gerador ali, gerou o tributo, recolhe
e faz aquela sistemática bem simples, sem ter esse calhamaço aí, esse cipoal de legislação que ninguém absolutamente entende nada, inclusive os próprios auditores e gestores. Você imagina. E até queria, complementando esse negócio, perguntar para o Volpato, que é gestor, né? Eu percebo em vocês, um auditor e um gestor, que vocês têm uma angústia muito grande com essa questão do ICMS, principalmente, mas com toda a legislação que é muito caótica. Esta reforma é uma esperança de que o auditor, de que o gestor, de que o funcionário de Receita, quer dizer, vai poder cobrar melhor o contribuinte, vai poder ajudar melhor o contribuinte com uma legislação que você tem que pensar menos, que você tem que estudar menos. Você vai fazer uma auditoria, eu imagino que vocês têm que pegar um livro desse tamanho, vamos diminuir um pouquinho esse livro. Como disse o João Batista, essa reforma tributária que se vislumbra aí, que o relator é o deputado Luiz Carlos Rauli, ela não vai ser uma grande reforma tributária ou a ideal, ela vai estar muito longe da ideal, mas ela já vai dar alguma contribuição, sem dúvida, para que os servidores do fisco, tanto a nível municipal, estadual, federal e distrital, possam sim trabalhar com melhores condições de trabalho e com o espírito republicano e com a visão social do tributo, né? Nessa parafernália aí de legislação, né? Você tem as legislações estaduais que elas mudam diariamente, que fica difícil para os servidores do fisco, os técnicos, né? Quem tem a expertise na área, acompanhar. A gente acompanhar todo dia. As empresas também, tem departamentos de contabilidade e tributário, né? Só para acompanhar as mudanças na legislação, porque tem empresas que são interestaduais ou intermunicipais, e elas têm que acompanhar a legislação de cada município, de cada estado, e a federal. Muito reclamado pelas empresas, inclusive, muito, porque aumenta o custo. Aumenta. Você tem que ter um departamento grande, gigante, de especialistas para entender, porque você, por uma simples obrigação acessória, você pode ser autuado, né? Então, e vira uma guerra. Além da guerra fiscal, o João Batista falou, né, entre os estados, numa luta fratricida, como ele disse, né, por arrecadar mais, sem o espírito da arrecadação servir ao cidadão e à sociedade, né, desvirtuando o princípio, também gera uma guerra entre servidor do fisco, empresários e cidadãos. Tanto é que no imposto de renda a figura é do leão. É verdade. Aqui na TV do Servidor nós estamos tratando dos desafios do sistema tributário por uma justiça social. E nós estamos conversando hoje com o João Batista Soares, auditor fiscal do Estado de Minas Gerais, e com o Marcos Volpato, que é gestor do Fisco de Minas Gerais. E agora eu queria concentrar um pouquinho mais esse nosso debate no Volpato, porque junto com a proposta de reforma fiscal, corre no Congresso Nacional uma proposta de reforma da administração tributária. O que é que tem a ver a reforma da administração com a reforma tributária que está proposta lá no Congresso, Volpato? É ótima pergunta, porque não se pode falar em reforma tributária sem a reforma da administração tributária. Reformar a tributação sem reformar a administração dessa tributação é impensável. A reforma da administração tributária, ela pode se dar por dois caminhos. Pela própria reforma tributária, que o deputado Luiz Carlos Rauli é o relator, né? Ou tem uma PEC tramitando, a PEC 186 de 2007, vejam que ela é antiga, de 2007, tramita no Congresso Nacional, está pronta para ir à votação em plenário. Ela já passou pelas comissões, foi aprovada na última comissão especial em 2013 e até hoje não foi para votação em plenário. Então, a reforma da administração tributária já vem sendo tentada desde 2007, há 10 anos, mais de 10 anos. E agora surgiu uma nova oportunidade com a proposta
de reforma tributária, que o deputado Raul é o relator e que pretende agora no segundo semestre, já em agosto, começar a tramitar de verdade no Congresso Nacional. Então, na PEC 186, há vários, ela é pequena, essa proposta de emenda à Constituição, ela é pequena, vem com 2 parágrafos, mas são 2 parágrafos fundamentais e muito dos princípios que ali estão e das medidas que estão na PEC 86 está sendo aproveitado pelo deputado Luiz Carlos Raul. Por exemplo, a autonomia da administração tributária, dos servidores do fisco, que é extremamente necessária para fugir às injunções, aos lobbies e às pressões que existem, exatamente para conseguir a gente começar a mudar, trazer justiça fiscal para a carga tributária, né? Fazendo com que observe-se o princípio da capacidade contributiva. Então, sem autonomia para o servidor do fisco e para a própria administração tributária, para o órgão, a esperança diminui de conseguirmos justiça fiscal. Então é muito necessário e o deputado Luiz Carlos Raul está tendo a sensibilidade de levar esse princípio ou essa medida que está na PEC 86, levar para a reforma tributária que está se fazendo. Então a gente percebe que aí todos os 2 caminhos levam à justiça fiscal, ou pelo menos ao início dela, ao início desse processo de instauração de uma justiça fiscal, para a gente poder chegar aí na tão sonhada justiça social, para que o Estado, a República, possa levar a todos os cidadãos, com o princípio da igualdade, a realização de políticas públicas nas áreas fundamentais, gerando oportunidades iguais para todos. João Batista, para quem é auditor, se melhorar essa questão da administração, melhora o trabalho de vocês também? Sem dúvida, a gente vive hoje, como eu falei, também numa situação bem complicada. Nas próprias administrações tributárias que existem, tanto nas esferas federal, estaduais e municipais, é preciso uniformizar realmente essa questão das administrações tributárias. E a proposta, mais uma vez, aí do Raul, que é o deputado que está sendo responsável pela elaboração do projeto que vai ser levado a plenário, segundo ele, em agosto, para discussão e eventual aprovação, tem 2 pontos positivos. Tem um ponto positivo que eu acho muito importante e um ponto negativo que eu acho que vai ser um gargalo que dificilmente vai fazer vingar a reforma tributária. Porque está se apoiando muito na questão da ANFIP, né? A ANFIP é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais Federais. Então, o projeto está numa linha, num viés de centralização de toda a arrecadação na União. Então, isso vai prejudicar o federalismo, não se sabe isso aí, até porque a questão da federação é até cláusula pétrea na Constituição. Sim. Isso aí realmente tem que fortalecer o federalismo para o Estado não ficar sempre dependendo da União. Então, o que eles estão tentando fazer nesse Estado? Dentro dessa sugestão da própria ANFIP, eles estão tentando criar uma agência, uma autarquia, onde seria colocado tanto os servidores do fisco federal, estadual e municipal nessa agência. A União arcaria com todo o custo dessa folha de pagamento, que segundo o Raul, hoje gira em torno aí, são mais ou menos 27 a 30 mil servidores do fisco no Brasil todo, as 3 esferas de governo. E a União, então, se encarregaria de distribuir esses recursos para a unidade de acordo com a competência que vai ser dada a cada ente político, ente tributante, município, Estado, Distrito Federal e União. Eu acho que é uma afronta aí ao federalismo, essa centralização da tributação, mas esse cenário que está sendo traçado já tem até um laboratório que foi feito, que está sendo utilizado, que é justamente a criação aí da Lei 123/2006, que é a lei do Simples Nacional. Então, hoje o Simples Nacional funciona assim. Então, é controlado pela União praticamente, a tributação alíquota
de acordo com o tributo de cada ente federado, é pago, o próprio sistema gera isso e é distribuído com as unidades federadas de acordo com o que foi arrecadado. O modelo que está sendo gestado é mais ou menos nesse viés aí. Então vai ter muita pressão porque as unidades federadas, os próprios governadores, prefeitos, não vai aceitar esse tipo de situação. Por outro lado, igual eu falo, a criação de uma agência e dar autonomia financeira, administrativa e funcional aos servidores do fisco é primordial para não sofrer realmente pressões, lobbies de grupos econômicos aí, de tal maneira que quem é prejudicado, como sempre, é a população mais carente, é a sociedade, aquelas pessoas que precisam daquela presença estatal constantemente ali para tentar resolver, combater a miséria e as distorções e essas mazelas que a gente assiste no dia a dia aí, né, que acaba gerando violência e esse caos aí social que a gente assiste. É basicamente isso. João Batista, agora me deixou curioso e eu quero perguntar para o Marcos Volpato, é possível, quer dizer, essa proposta de centralização agrada a vocês? Para ele, já vi que não agrada. Qual é a tua opinião a respeito desse negócio? Por isso que eu fiquei curioso. Sobre a reforma tributária, realmente nós temos várias questões que estamos debatendo. Inclusive ontem tivemos reunido com o deputado Luiz Carlos Raul, nós da FEBRAFIS, CONACAT, e marcamos até um seminário para agosto, e para realmente discutir isso, aparar essas arestas, tentar aprimorar esse projeto de reforma tributária, sempre tão reivindicado por todos, seja nós do fisco, seja da sociedade, sejam os governos, todos os governantes, todos reivindicam a reforma tributária já de há muito tempo. Mas há várias arestas a se aparar. Uma outra curiosidade que eu gostaria só de esclarecer antes com você você estava dizendo que o deputado Luiz Carlos Raul já colocou a PEC 186 dentro da reforma tributária. E aí desaparece a PEC ou não? Não. A PEC ela é especificamente a reforma da administração tributária. É somente a reforma da administração tributária. O que o deputado procurou fazer é pegar algumas coisas, alguns princípios, algumas medidas que estão ali inerentes à PEC 186, a essa reforma da administração tributária, e levar para a reforma tributária. Eu dei o exemplo da autonomia, mas também está presente dentro desse princípio da autonomia o fortalecimento da administração tributária. Então, que é o grande objetivo da PEC 186. E então, assim, é possível, pela reforma tributária até que a PEC 186 avance e que finalmente ela seja votada. Claro. Só falta votar, né? Já passou por todas as comissões, já está toda saneada, as arestas estão aparadas. Então, esse projeto de reforma tributária, ele pode alavancar e fazer com que a PEC 186 caminhe junto, né? Até porque ela foi pescar lá na PEC 186 princípios e medidas para a reforma tributária. E aí eu queria, para a gente encerrar esse debate a respeito, com a reforma da administração tributária e com a possível reforma tributária, quais são os benefícios que a população brasileira teria? O que isso traz de benefício para a população? E também quero que vocês falem a respeito do que traz para quem está lá na linha de frente, trabalhando nesse negócio e precisando, não digo trabalhar menos, mas ter uma forma menos caótica de exercer a função. Olha, o objetivo principal, como eu falei, da reforma da administração tributária, que se daria mais efetivamente e exatamente pela PEC 186, é o fortalecimento da administração tributária, e não só o fortalecimento, mas a modernização, trazer a administração tributária, que ainda parece que está lá no século XVIII, XIX, trazer para o século XXI, trazer do segundo milênio para o terceiro milênio. Esse é o grande objetivo. Não é o simples fortalecimento, porque ela já é forte. Tanto é que o símbolo é o leão, outra bicho forte, né? Então, mas fortalecer no sentido de fortalecer o servidor do fisco, de que ele possa estar
imune, se não imune, pelo menos muito menos sensível à pressão, ao lobby do grande capital, né? E até do lobby e de pressão ideológica de partidos políticos, que ele possa agir com mais isenção e com mais espírito de justiça fiscal, tendo por base ou a pairar o princípio da justiça social, né? Para que o objetivo é esse, de fazer justiça social, e não há outra maneira de se fazer justiça social a não ser pela carga tributária, pelos tributos. Nós estamos num estado que o Estado é uma abstração, ele não produz riqueza, o Estado não produz riqueza. Então, desde que se instaurou a República, a coisa pública, instaurou-se também o Estado distribuidor de riqueza, né? E isso se faz através dos tributos. Os tributos é para fazer políticas públicas fundamentais, para atender o cidadão nas suas necessidades vitais, essenciais. E a administração tributária faz parte das estruturas estáveis de governo. São atividades, está na Constituição, no artigo 37, no inciso 22, a administração tributária dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e da União são atividades essenciais ao funcionamento do Estado. Sem o tributo não há como o Estado funcionar e não há como realizar as políticas públicas, né? Concretizá-las. Então, assim, essa reforma da administração tributária, além de dar condições aos servidores do fisco de trabalhar produzindo uma arrecadação suficiente, fundada essencialmente na justiça fiscal, né? Observando o princípio da capacidade contributiva, o princípio da igualdade, também ela traz ao cidadão a educação tributária, né? Que precisa ter. E esse relacionamento mais direto do servidor do fisco, do agente do fisco, com o cidadão, com o empresário, na captação desses tributos, na cobrança desses tributos, vai levar a uma nova relação na sociedade e ao entendimento do que é o tributo, que ninguém gosta. Ninguém gosta, mas que é fundamental na nossa vida, sem o que não tem rua, não tem saneamento básico, não tem água tratada, não tem nada. Não se vive, basicamente. Não se vive, não há como viver, né? Nós somos já quase 8 bilhões de terráqueos. Como que os terráqueos irão viver nesse planeta sem a tributação, sem que eles contribuam para o bem comum para a sociedade? Então, a administração tributária, a reforma da administração tributária é fundamental e não há que se falar em reforma tributária sem a reforma da administração tributária, porque senão tudo vai continuar como dantes nesse quartel de Abrantes. Aqui na TV do Servidor nós estamos tratando dos desafios do sistema tributário para uma justiça social. E eu quero perguntar ao João Batista Soares, com a reforma da administração tributária e com a reforma tributária, você, pelo que já nos disse, acredita que as coisas possam se resolver ou ainda vai faltar muito? Na minha opinião, como já foi dito, a estrutura de tributação do Brasil não vai ter nenhuma alteração, ou seja, quem pode menos vai continuar pagando mais, quem pode mais vai continuar pagando menos. Agora, nessa questão realmente do custo Brasil, esse realmente pode ser que tenha a solução. Porque hoje no Brasil, o Brasil hoje é pioneiro sobre essa questão de informática do SPED, que é o Sistema de Escrituração Fiscal Digital, que está sendo desenvolvido aí para fazer tudo eletronicamente, tudo virtualmente. O Brasil é pioneiro, então isso aí vai, quando for implantado realmente, me permite até discordar um pouquinho aí do Volpato aí a respeito da questão da PEC 186, que é o projeto de emenda constitucional, que não há como ela caminhar separada da reforma tributária que está sendo gestada. Por quê? Vai se criar uma agência, segundo o deputado Raul, vai se criar uma agência ou uma autarquia. Então, é preciso para isso aprovar a PEC 186. Essa agência e autarquia que vai dar autonomia aos servidores do fisco para implementar as mudanças necessárias que realmente, se forem colocadas em prática, vai diminuir imensamente o custo do Brasil
e vai facilitar muito a vida do contribuinte. Isso aí realmente vai gerar benefícios que a gente ainda nem imagina. Por que eu vou falar isso? Porque hoje, na verdade, o fisco tem uma situação muito cômoda, ele empurra muito problema dessa burocracia da legislação nossa, que eu falei, manicômio tributário, para o contribuinte, coitado. O contribuinte tem que montar aquela estrutura toda, né, para tentar realmente cumprir sua obrigação tributária, que muitas vezes, até por omissão, por desconhecimento, acaba omitindo o pagamento, não por culpa própria, mas por causa dessa balbúrdia que é a nossa legislação. Com essa informatização, com esse sistema realmente que está sendo implantado aí, igual no Simples Nacional, e se conseguir realmente gerar, através do sistema de escrituração digital, o próprio programa vai gerar toda a estrutura, todas as informações necessárias, e isso aí já vai gerar até o valor a recolher. O contribuinte não vai precisar daquela estrutura administrativa que hoje existe. Isso o Brasil já está realmente assim, a passos largos, em relação até ao mundo mesmo aí nessa questão. Precisa ser colocado em prática. Aí só vai ser colocado em prática realmente se essa reforma, do jeito que está sendo proposta, aí passar. Porque nesse aspecto aí realmente eu não tenho dúvida que vai ser altamente salutar e benéfica para o Brasil. Porém, em relação, como eu falei, à estrutura tributária injusta, vai continuar permanecendo, porque eles não vão, igual eu falei, com esse congresso que a gente tem hoje no Brasil, não vai ser proposto nenhuma mudança de tributar mais aquele que tem realmente, que detém o patrimônio, aquele que é rico, aquele que tem indícios de riqueza. E vai continuar com essa estrutura aí realmente distorcida, onde aquele tributação sobre o consumo que tem um maior peso, carga tributária, e isso é injusto, né? Mas só de propor uma mudança realmente aí que diminui esse custo do Brasil, já é excelente. Vou só citar um exemplo aqui do caso do Rio de Janeiro, tá vendo que caos lá é justamente porque guerra fiscal, benefício fiscal para tudo quanto é canto, já está lá levantado 140 bilhões que foram dados de benefícios fiscais, que gerou aquele caos no Rio de Janeiro. Minas Gerais também não está muito distante disso não, está lá parcelamento de salário, vivendo com déficit fiscal anual da ordem de 8 bilhões, e só de benefícios fiscal, em cima da guerra fiscal que eles chamam lá, em Minas Gerais gira em torno de 10 bilhões por ano. Isso é um absurdo, né? E quem é que consegue esses benefícios fiscais? Grandes grupos econômicos, através de lobby. Assistiu isso recentemente aí, a própria JBS na denúncia citando a questão de liberação de crédito. Quer dizer, existe uma relação promíscua com esse pano de fundo da guerra fiscal, e tem muita coisa podre por trás que realmente essa reforma aí pode colocar. Você coloca um assunto muito interessante, porque a gente discutia há dias aqui em Brasília reforma da Previdência, reforma trabalhista e agora também a reforma fiscal. E se coloca exatamente essa questão dos benefícios que, se fossem pagos, se os devedores pagassem a conta, a Previdência não teria problema. Se os devedores pagassem a conta, não haveria problemas fiscais nos estados. Bom, Pato, para a gente encerrar, você também discorda do João Batista? Não, ao contrário. E até aumentou a minha esperança, porque essa questão da PEC 86 andar no mesmo instante da reforma tributária, isso é fundamental, e isso é motivo de enorme satisfação, porque a gente vê que finalmente a reforma da administração tributária vai sair do Congresso, né? Se a reforma tributária que está sendo feita aí, como diz o João Batista, muito mais para resolver a questão do custo do Brasil do que para trazer justiça fiscal, né? Mas se essa reforma puder trazer junto com ela e concomitante a reforma da administração tributária via aprovação da PEC 86, aí estaremos realmente dando muito mais do que o pontapé inicial, estaremos mudando de degrau, de patamar, e podendo chegar mais rapidamente à justiça fiscal através de uma reforma tributária, né, que seja realmente mais profunda. Então, assim, a gente tem que sempre aumentar nossa expectativa, aumentar a esperança, porque a gente sabe que não é fácil chegar a essa justiça fiscal. Então, mas é preciso iniciar, senão nunca vai mudar. Então, a reforma tributária, essa que é feita principalmente para diminuir custo
E a reforma da administração tributária, que dá autonomia, dá independência à própria administração tributária e aos servidores do fisco, vão ser, sem dúvida, patamares fundamentais, base sólida, para que a gente possa chegar mais na frente a essa tão sonhada justiça fiscal, para que a gente possa, enfim, promover uma justiça social. Então, eu queria terminar agradecendo muito a TV do Servidor, a Pública, a CONACAT, a FEBRAFisco, ao Sinfaz-Fisco MG de Minas Gerais, que estão firmes aí nessa batalha em todas as reformas extremamente necessárias, como a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e a reforma tributária, e agora da administração tributária, que é essa luta que se encampa, né? São essas 4 reformas realmente que, ao lado da reforma política, então teremos aí nesse espectro de 5 reformas, né, que podem mudar a nossa sociedade, podem mudar a nossa nação, o nosso país. E agradecer demais aqui a você, a Pública, principalmente a TV do Servidor, a CONACAT, a FEBRAFisco e o Sinfaz-Fisco MG e todas as entidades que fazem parte desse nosso campo de combate, de batalha, né? Que são a Central Sindical, a Confederação, as federações e todos os sindicatos que são os companheiros de luta. Nós é que agradecemos. João Batista. Também queria agradecer à TV do Servidor realmente pela oportunidade de expor essa questão aí polêmica, que vai ser aberta a discussão agora em agosto, quando o deputado Raul ia apresentar o projeto, ele vai ser o relator do projeto, então será apresentado por ele. E vamos torcer realmente que pelo menos essa mini-reforma, vou chamar de mini-reforma, passe, né? Só o fato de realmente diminuir esse custo do Brasil aí vai causar um benefício enorme para a população brasileira, sem dúvida nenhuma. Vai fazer o Brasil um país mais competitivo, embora, eu já falo e repito, a estrutura tributária injusta vai permanecer, porque eu acredito esse governo realmente aí que está aí, com essa composição do Congresso, não tem condições realmente de promover mudanças profundas na estrutura injusta que a gente vive hoje no Brasil. De qualquer forma, agradeço imensamente essa oportunidade e que os debates sejam cada vez mais profícuos aí para gerar um Brasil melhor, né? Ainda que em meio a um governo que a gente considera ilegítimo. João Batista Soares, Marcos Volpato, fica aqui o meu agradecimento em nome da TV do Servidor por podermos dividir esta conversa a respeito dos desafios do sistema tributário para uma justiça social. Num outro momento, a gente volta com outro debate a respeito de outra questão importante para os servidores públicos e para a sociedade brasileira. Muito obrigado.